Com as habilidades mais poderosas em suas mãos agora, Yuta tem de tudo para nos proporcionar uma batalha em outro nível contra Ryomen Sukuna. Mas, como o garoto amaldiçoado conseguiu permanecer com os 6 olhos, sendo que ele deveria ter sido passado para outra pessoa assim que o professor morresse? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, seguimos aqui então para falar um pouco mais sobre os 6 olhos e por que o Yuta está utilizando este poder. Eu vi muitas pessoas com muitas dúvidas sobre este assunto. Eu sei que boa parte da fandom já entendeu porque o Yuta está utilizando os 6 olhos, mas nós estamos aqui também para explicar o óbvio. Estamos aqui para explicar o óbvio e destrinchar ainda mais algumas questões que podem não ser tão óbvias assim. Pode ser óbvio para você, mas para outras pessoas pode ser não tão óbvio assim. Então, já deixei o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você compartilhar e reagir aos nossos conteúdos para que a plataforma continue a entregar ainda mais os nossos vídeos. E se você é fã de Jujutsu Kaisen, deve se inscrever no Geek Brasil porque tem muitos conteúdos interessantes. A gente lança quase todo dia um vídeo novo de Jujutsu por aqui pra gente comentar sobre várias questões relacionadas a este mangá que está explodindo a internet. Bom, como vimos no último capítulo, Yuta está agora com os poderes de Satoru Gojo. Isso é algo pra nós que quebrou as nossas pernas. Quebrou aqueles que estavam teorizando sobre o retorno de Satoru Gojo mediante a todas as pistas e evidências que Gege Akutami havia apontado para um possível retorno do professor, mas quem retornou foi Yuta Okutsu. O pessoal tem até comentado de que é o honrado invencível. Eu gostei muito desse apelido, cara. O honrado invencível vai lutar agora contra Ryomen Sukuna. Se ele está controlando o vazio imensurável, ele provavelmente já consegue usar o azul, o vermelho e o roxo, e as demais técnicas do ilimitado também. Isso quer dizer que o Yuta está podendo utilizar os 6 olhos, assim como Satoru Gojo podia utilizar, visto que o ilimitado só pode ser manipulado através dos 6 olhos. Isso é até mesmo algo que é dito ali na história e até mesmo no capítulo 261 é reforçado. Só dá para utilizar o ilimitado através dos 6 olhos. Mas como que o Yuta conseguiu entrar no corpo do Gojo e ainda ter acesso aos 6 olhos? Mesmo sendo um poder ocular biológico, a técnica era para ter desaparecido assim que o Gojo tivesse morrido ou sua alma tivesse deixado o seu corpo. Lembrando que os feiticeiros ainda podem permanecer em seus corpos, é claro, se desenvolverem ali o seu domínio inato ao ponto de chegar no estágio como Sukuna fez com o corpo do Itadori e permanecerem vivos dessa forma, impedindo com que os 6 olhos vá para outro corpo. Mas, no caso, como Yuta acabou eliminando completamente, ou pelo menos até então, eliminando os resquícios da alma do Gojo no corpo ali aonde ele está, então os 6 olhos era para ter desaparecido. Então por que não desapareceu? Por que os 6 olhos ainda está no corpo? Se você não se lembra, ou se começou a ler Jujutsu Kaisen pulando diretamente para a luta do Sukuna contra o Gojo, e pelo amor de Deus, se você fez isso, vá começar a ler do começo agora. Pelo amor de Deus, vá começar a ler do começo agora, porque tem muita informação que você deve estar boiando completamente. Mas, enquanto isso, pelo menos sobre por que o Yuta está utilizando os 6 olhos, eu vou explicar. Para explicar essa questão, nós precisamos voltar no capítulo 145 do mangá de Jujutsu. Tengen está explicando por que decidiu abrir a tumba novamente para os feiticeiros. A feiticeira explica que ela, o receptáculo de plasma estelar e os 6 olhos estão conectados pela causalidade. Então, para a gente entender um pouco mais sobre essa conexão, primeiro precisamos explicar o que é a bendita da causalidade. Você já se perguntou por que certas coisas acontecem? Por que sempre as coisas tendem ali a ter os mesmos finais de algumas situações? Bem,
A causalidade é como uma história de causa e efeito. Pense nisso como uma linha que conecta tudo o que acontece. Por exemplo, se você regar uma planta, ela cresce, certo? A causa é a água que você dá e o efeito é que a planta vai crescer. Da mesma forma, se você jogar uma bola para cima, o que acontece? A bola sobe e depois ela vai cair de volta para baixo, porque esse é o processo natural de você jogar uma bola para cima. Ou quando até mesmo o Palmeiras vai jogar um Mundial. A causa é ele ir jogar o Mundial. E o efeito é ele perder o Mundial. Palmeiras ganhar o Mundial é algo que nunca vai acontecer. Eu posso estar sendo o maior zicador da história agora, mas eu não podia perder essa piada. Assim, a causalidade nos ajuda a entender como uma coisa leva a outra, como peças de um quebra-cabeça que vão se encaixando até ter uma imagem completa. Basicamente, como as coisas sempre devem ser. O caminho que todas as coisas devem sempre prosseguir. O resultado daquilo que sempre se espera. Então Tengen, o receptáculo de plasma estelar e os 6 olhos estão conectados um ao outro. Assim como o rio desce a montanha ou a chuva que cai do céu, ou o Palmeiras não ter mundial. Essas 3 coisas estão conectadas à causalidade. Ou seja, elas estavam conectadas para sempre, porque sempre foi assim e sempre deveria ser dessa forma. Dessa forma, o Tengen passa a nos explicar que o Kenjaku já tinha sido derrotado por feiticeiros com os 6 olhos 2 vezes no passado. Na segunda vez, o Kenjaku estava preparado e eliminou tanto o corpo de plasma estelar quanto também o usuário de 6 olhos. Todos haviam sido mortos pelo vilão dentro de um mês após terem nascido. Só que, chegando perto do dia da assimilação do Tengen com o receptáculo estelar, um outro usuário dos 6 olhos e um novo receptáculo de plasma surgiram. Dessa forma, o Kenjaku mudou assim a sua estratégia. Em vez de eliminar o usuário dos 6 olhos, seu objetivo passou a ser telá-lo. Para isso, começou a procurar pelo reino da prisão. Como não pode existir 2 portadores dos 6 olhos ao mesmo tempo, o Kenjaku selou o Gojo, e dessa forma não teria nenhum outro feiticeiro que poderia ali parar. E até Satoru Gojo fosse libertado, ele já teria tudo em suas mãos. Já teria começado ali o jogo do abate, já teria preenchido praticamente todas as barreiras com energia amaldiçoada, e assim começaria o processo para realmente realizar a assimilação do Tengen com os não-xamãs no Japão e também no mundo. Só que aí que vem a grande questão. Essa causalidade do Tengen, os 6 olhos e também o receptáculo estelar, ela foi quebrada. Isso acontece porque o Toji Zenin interferiu na missão do Gojo com o Suguru. Tengen diz que Toji Zenin foi agraciado com a capacidade física concedida pela restrição celestial. Chega até a ser algo até mesmo enigmático o Tengen falar que o Toji foi agraciado, tendo que nascer no meio Jujutsu sem energia amaldiçoada, sem um pingo de energia amaldiçoada, era visto ali pelos pais da Maki quase como uma maldição, quase como se fosse ali algo focado totalmente em um desprazer. E o Tengen, que é a figura máxima do Jujutsu, pelo menos até então, até o Sukuna retornar, mostra nessa idealidade que era uma bênção, quase como se fosse uma bênção na vida do Toji. E isso acabou, esse fato de nascer sem energia amaldiçoada, lhe deu a capacidade de ser libertado das amarras da energia amaldiçoada. Se a energia amaldiçoada está em todos os seres, você nascer sem energia amaldiçoada lhe torna como um abençoado. Tengen diz isso porque ninguém com energia amaldiçoada poderia entrar em sua tumba na escola sem sua permissão. Todos os seres humanos, mesmo que não consigam usar técnicas amaldiçoadas, possuem energia amaldiçoada, seja ela quase nada ou uma fonte inesgotável, como do Yuta. Mas Toji era diferente. Ele nasceu sem nada mesmo, 0 de energia amaldiçoada. Isso fez com que ele pudesse entrar na escola Jujutsu e Tengen não pudesse interferir. É aqui que o Tengen fala porque o Toji foi capaz de quebrar o destino.
quebrar a causalidade das coisas que sempre deveriam acontecer. Tengen diz que por nascer assim, sem ter um pingo de energia amaldiçoada, o Toji foi capaz de escapar da causalidade e acabou rompendo aquilo que seria o destino deles. Que destino era esse? O destino para a troca do receptáculo estelar, como isso deveria acontecer todas as vezes. Isso porque a cada 500 anos, Tengen precisa trocar de corpo para continuar mantendo sua consciência e não transcender para uma maldição. A causalidade então cria perto desses 500 anos um usuário dos 6 olhos e um receptáculo estelar perfeito, da forma para continuar o processo, para que Tengen permaneça vivo. Assim, mais uma vez, como a gravidade faz com a água, um rio deve descer a montanha. Quando Toji matou o receptáculo estelar e Tengen não se assimilou, isso gerou a quebra da causalidade. Era como se o Toji fosse capaz de fazer o quê? De dar um mundial para o Palmeiras. Quando o Toji acabou matando o receptáculo de plasma, receptáculo estelar do Tengen, e ela não se assimilou ao receptáculo de plasma, isso quebrou a causalidade que prendia Tengen, os 6 olhos e o receptáculo de plasma, o nascimento do receptáculo de plasma. É como eu falei para vocês, é como se o Toji fosse capaz de dar um mundial para o Palmeiras. Como o Toji quebrou essa causalidade, isso quer dizer que os 6 olhos não desapareceriam mais caso o Gojo morresse. Os 6 olhos permaneceria em seu corpo, e a forma de não brotar em outro descendente do clã Gojo. E assim, nós podemos observar que é por causa dessa consequência, dessas explicações do Tengen, que o Yuta teve certeza que ao ir para o corpo do Gojo, ele poderia utilizar os 6 olhos mais o ilimitado, porque os olhos não iriam mais para lugar algum. Como o Toji havia quebrado essa causalidade da conexão entre essas 3 coisas, os 6 olhos iria permanecer no corpo do Gojo assim que o professor morresse. Por isso que o Yuta teve a ideia de assumir o corpo do professor com a técnica do Kenjaku. Mas é claro que não seria uma teoria se a gente não destrinchasse mais sobre ela. Então vamos pensar um pouco mais na fala do Tengen aqui. O Tengen, ele diz o seguinte: era por causa da causalidade que 2 usuários de 6 olhos não poderiam nascer ao mesmo tempo. Isso quer dizer que agora essa regra foi quebrada. Com essa regra sendo quebrada, abre para nós 2 novas possibilidades, 2 novas possibilidades bem interessantes para a gente discutir. A primeira é que não dá para nascer mais nenhum usuário dos 6 olhos no mundo. Como a Tengen feiticeira foi completamente destruída, isso quer dizer que os 6 olhos podem não nascer em mais ninguém. Podem ter ali uma forma de não nascer mais em nenhum outro descendente do clã Gojo ou em qualquer outra pessoa aleatória que pudesse os 6 olhos nascer ali mediante os aspectos conectados ao Tengen, já que um obrigava o nascimento do outro para causar e proteger a assimilação do receptáculo estelar. Então o Tengen, ele forçava o nascimento dos 6 olhos em uma pessoa perto dos seus 500 anos para que esse feiticeiro pudesse proteger a sua assimilação com o receptáculo estelar. Como não vai ter mais essa assimilação, não tem necessidade mais dos 6 olhos nascer em outro feiticeiro, além do corpo do Gojo. A segunda coisa interessante aqui é que também mais feiticeiros com 6 olhos podem existir ao mesmo tempo. Essa é uma possibilidade também que devemos levar em consideração, já que Tengen mesmo fala que a causalidade impedia que 2 usuários de 6 olhos existissem ao mesmo tempo. Como Toji quebrou isso, quer dizer que as possibilidades podem ser maiores, mediante a mais usuários de 6 olhos surgirem ainda na luta contra o Sukuna. Se é que vocês me entendem. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Isso é um assunto para a gente discutir em outro vídeo. Bom, a gente pode observar que isso deixa o Yuta com uma forma muito mais explicada para conseguir utilizar os 6 olhos mais o ilimitado. Gege deixou bem claro que esse vínculo com o Tengen foi quebrado e é por isso que os 6 olhos permaneceu no corpo do Gojo. Agora resta saber qual caminho Gege
vai trilhar mediante isso. Um caminho que mais nenhum usuário de 6 olhos possa surgir ou que mais usuários de 6 olhos possa aparecer no mundo.